Celebramos hoje o Dia Nacional do Turismo. O Brasil tem alto potencial no setor. Isso porque somos um país tropical, bonito e religioso por natureza, o que desenvolve toda uma cadeia, gera empregos, promove interação social e desenvolvimento cultural. E como o turismo está passando, será aí nesse período aí da pandemia? Com certeza, desafios, né? A gente vai falar agora com o Padre Manuel de Oliveira Filho, ele que é coordenador nacional da Pastoral do Turismo, então vai tirar dúvidas aqui pra gente. Padre Manuel, seja bem-vindo, bom dia, obrigada por estar aqui conosco. Bom dia, Marina, uma alegria grande falar com você, com todos os telespectadores, os irmãos e as irmãs da TV Pai Eterno. Maravilha. Padre Manuel, o Wilker também está na casa dele, mas vai participar da entrevista também com algumas perguntas, viu? Vamos começar perguntando para o senhor que hoje, é claro, celebramos, né, o Dia Nacional do Turismo, como a gente já mencionou, mas é uma data para se comemorar, principalmente nesse tempo aí de pandemia, padre? Me parece que sempre não é? A gente pode comemorar de várias formas, inclusive refletindo e planejando o futuro. Sem dúvida alguma, vivemos um momento de grandes desafios. O turismo foi a primeira atividade a ser atingida, será a última a ser recuperada em sua plenitude. Alguns setores, como por exemplo no campo dos navios, né, dos transatlânticos, das viagens turísticas marítimas, ainda vamos demorar bastante. Então, é uma celebração de reflexão, é uma reflexão de planejamento, é uma reflexão de abertura de horizontes para novas práticas, para novas possibilidades, e assim vamos todos aprendendo em todos os setores, e como pastoral a gente não pode deixar de dizer, à luz da fé, como vamos atravessar e como vamos ajudar os nossos irmãos e irmãs a atravessarem esse tempo desafiador. Padre, eu queria que o senhor conceituasse para a gente, explicasse melhor para quem está em casa o que é o turismo religioso. Bem, para a gente entender o que é o turismo religioso, Wilker, com certeza primeiro a gente precisa refletir, aprender um pouquinho, ter claro sobre o que é turismo. Não é? Turismo é toda a atividade que leva uma pessoa a sair da sua localidade, ir para outra e ali passar pelo menos uma noite. Então esse daí é quando a pessoa sai de Goiânia e vem para Salvador, ou sai de Goiânia e vai para Trindade, que é outro município aí do lado, né? Então passa uma noite, é considerada turista. O turista, né, a atividade turística, ela é gerada por várias motivações. Tem gente que sai de Goiânia para ir para Trindade para rezar. Tem gente que sai de Goiânia para vir a Salvador para comer uma moqueca, né? E essa é a motivação primeira. É óbvio que quem vai rezar em Trindade também come uma pamonha, não é? É óbvio que quem vem viajar, comer uma moqueca em Salvador, também vai à praia, também visita uma igreja, também. Mas qual a motivação? O que foi que o que levou ele a comprar uma passagem, reservar um hotel? É essa motivação primeira que define a modalidade turística. Então, se ele viaja para... o que atrai, o que mobiliza ele a fazer uma viagem é provar novos sabores, conhecer novos sabores, isso é um turismo gastronômico, né? Se ele é motivado a viajar para fazer mergulhos nas águas cristalinas de Bonito, né? Eu vou sair porque eu quero viajar, minhas próximas férias, eu vou motivado por esse desejo. É turismo ecológico. Se a motivação é a fé, eu saio de casa, eu compro a passagem, eu reservo o hotel para rezar, é religioso. Embora eu também vá comer, eu também vá visitar patrimônio histórico, eu também vá conhecer museus, e eu também vá comprar o souvenir, mas a motivação, o que define,
e a direção para onde eu vou tem essa característica. Muito bem explicado, muito bem explicado. E, padre, qual que é o potencial do turismo religioso no Brasil? O senhor pode explicar para a gente? Como tudo no Brasil, o potencial é altíssimo, porque nós temos não apenas um território gigantesco, não é? Mas nós temos um conteúdo muito variado, não é? Então, se nós pensarmos, todas as regiões do Brasil têm belíssimas igrejas. Então, aí até mais o turismo cultural em igrejas, visitar essas igrejas. Mas todas as regiões do Brasil têm grandíssimas devoções, têm santuários incríveis. Se a gente pensa no Círio de Nazaré no norte, ou se a gente pensa em Santa Paulina no sul, ou se a gente pensa, óbvio, em Aparecida no sudeste, no Divino Pai Eterno no centro-oeste, em Senhor do Bonfim, em São Francisco das Chagas, no Canidé, no Ceará, Senhor do Bonfim aqui na Bahia, Santa Dulce aqui na Bahia, Bom Jesus da Lapa, né, aqui na Bahia, Padre Cícero no Ceará, Nossa Senhora da Conceição em Pernambuco. Então, nós temos em todas as regiões e em todos os estados do Brasil grandes motivos de fé, grandes espaços, tempos da graça, tempos cairológicos, não é, para espaços de fé, portanto, espaços sagrados para uma experiência religiosa. Então, nós temos uma potência gigantesca, né? Nós temos uma potência enorme, tanto para todas as outras modalidades turísticas, como para o turismo religioso. Padre, no nosso país, como o senhor acabou de falar, aí a gente tem inúmeras devoções, né? Devoções fortes e importantes. Quais foram os destinos ali que mais sofreram com a pandemia? Aqueles que dependem mais, com certeza, porque a gente tem que imaginar o quê? Todo santuário está num lugar, não é? Está num lugar. E todo santuário está no lugar antes da gente pensar que quem reza naquele santuário é o turista. Com certeza quem reza naquele santuário é o local, é a pessoa da própria cidade. Aliás, é a devoção local que sustenta a fé do santuário para esperar receber o turista que chega. Não há nada mais incrível, aí eu falo de experiência pessoal, do que rezar no Círio de Nazaré com os paraenses, né? Você encontra ali a fé do paraense, o jeito de rezar do paraense. E é isso que anima a gente. Então eu acredito que, não sei se existe essa realidade no Brasil, mas hipoteticamente, aquele que mais sofreu foi aquele que menos tinha devoção local. Não é? Porque o que tem devoção local, quando as igrejas reabrem, mesmo sem o turista, a vida de fé permanece. Eu vejo a experiência muito forte aqui em Salvador com o Senhor do Bonfim, com Santa Dulce, né? Quer dizer, a Praça do Bonfim, a Igreja do Bonfim sempre tem filas, não é, para as missas, para garantir, lógico, os 30%, né, conforme a determinação das autoridades locais. Então, várias missas são celebradas e do lado de fora tem sempre a fila de fiéis. Esses fiéis são baianos, são soteropolitanos, são daqui, né? Então, não sei se existe alguma devoção, acredito que não, mas, digamos, a que mais sofreu foi aquela a que mais sofreria, vamos usar o verbo assim nesse tempo, a que mais sofreria seria aquela que tivesse menos devoção local, para sustentar a devoção enquanto espera a volta dos peregrinos e dos turistas. É verdade. Padre, os trabalhadores do turismo, é claro, fazem parte aí dos grupos mais atingidos pela pandemia, né? E no ano passado foi lançada aí a campanha A Evangelização Começa Dentro de Nós. Foi uma forma de ajudar aí? Qual que é a relação entre esses dois aspectos? É verdade, Marina. É uma grande preocupação. Nós conhecemos agências de viagens, nós conhecemos hotéis fechados, não é? Donos de hotéis que precisaram fechar.
Eu conheço aqui em Salvador, por exemplo, a família proprietária de um hotel de médio porte que demitiu 80%, inclusive vendeu a casa e se mudou para o hotel para poder sustentar o seu negócio. É um momento muito difícil. Os guias de turismo, né, estão vivendo um momento dificílimo também, que o guia de turismo é, sem dúvida, uma dos elos mais frágeis da cadeia do turismo, né? Porque o guia de turismo depende ali do dia a dia, né? Do dia a dia, é um fluxo, ele depende do fluxo diário dos seus clientes. Então, sem dúvida alguma, quando a gente lança essa campanha, quando a gente faz o apelo para que nós olhássemos, a Pastoral do Turismo, ela tem uma preocupação, digamos, prioritária com os invisibilizados, né, no mundo do turismo. Então, quando a gente faz um apelo para que essa evangelização comece a partir de nós, é para que nós cuidemos dos invisibilizados, cuidemos daqueles que ninguém vê e que ninguém lembra até que existem no mundo do turismo. Como eu sempre digo, o turista chega, ele vem de ônibus, todo mundo olha o turista, mas quem olha o motorista do ônibus? Né? A gente quer as ruas limpas no entorno, nas cidades, mas quem olha o gari? A gente quer comer uma comida gostosa, saborosa, no restaurante, muito vistoso, mas quem olha a cozinheira? Quem deve olhar essa turma somos nós, é a igreja. A igreja tem um olhar de prioridade, como Jesus tem um olhar de prioridade sobre os invisibilizados. O nosso olhar deve ser o olhar do Cristo, sempre. Então, existe uma grandíssima preocupação com os trabalhadores do turismo, e a gente tem feito esse apelo para que as nossas equipes de pastor espalhadas pelo Brasil sensibilizem as autoridades com relação a essa questão. Então, na opinião do senhor, falta aí investimentos na área do turismo religioso por parte do poder público? Bem, isso aí é uma questão, inclusive, quando a gente fala de sensibilizar as autoridades para cuidar um pouco desses invisibilizados, né? A gente já sabe de alguns municípios que colocaram na sua lista de atendidos, por exemplo, de cestas básicas, de auxílio emergencial aos guias. Foi uma grande vitória isso, né? E assim a gente quer, de fato, ampliar esse horizonte, ficar muito atento para essa população. Com relação à infraestrutura, existe um fato inegável, nos últimos anos, o turismo religioso, e aí é importante, Wilker, a gente lembrar a todo mundo que a Pastoral do Turismo não é a Pastoral do Turismo religioso. É a pastoral do turismo, no sentido muito abrangente. O nosso olhar de pastor, né? Porque pastoral é sempre olhar de pastor. O nosso olhar de pastor, ele deve tocar toda a realidade ampla do turismo, e não apenas do turismo religioso. Mas, em se falando de turismo religioso, que é um dos aspectos prioritários da nossa ação, sem dúvida alguma, ele foi pautado nos últimos anos. Eu acho que o grande marco dessa pauta do turismo religioso no Brasil foi a Jornada Mundial da Juventude. De repente, diante dos outros 2 mega eventos que aconteceram no Brasil naquele período, Copa do Mundo e Olimpíada, as instâncias governamentais descobriram a força, porque finalmente a Jornada Mundial da Juventude trouxe ao país mais turistas do que a Copa, mais turistas do que as Olimpíadas, com um custo muito menor. Todo mundo falou que a JMJ teve muito custo, mas o custo da JMJ foi infinitamente menor, o custo governamental, do que a Copa e as Olimpíadas. Então a gente descobriu, pautou no Brasil o turismo religioso. Dali em diante, né, com essa pauta, com esse impacto da JMJ sobre as redes sociais, sobre os meios de comunicação, sobre a realidade do turismo, esse tema do turismo religioso começou a ser pautado, e a gente começou a perceber lentamente, e aí foi a importância de, naquele momento, estar surgindo a Pastoral do Turismo no Brasil. A retomada da ação da Pastoral do Turismo no Brasil foi concomitante à Copa do Mundo. Então foi uma graça de Deus, não foi coincidência, mas a divina providência
resolveu isso aí, e nós estávamos ali e começamos a falar do turismo religioso como uma força. E isso, de fato, pautou o turismo religioso e influenciou os investimentos. Então, é verdade, ainda existe muito pouco no âmbito governamental, mas já existe. Já existem obras públicas voltadas ao turismo religioso aí por todo o Brasil. Talvez precisem, em algumas realidades, o mundo empresarial ainda precisa descobrir um pouco essa questão do turismo religioso para também fazer investimento no entorno, por exemplo, dos santuários, uma realidade que a gente vê muito aqui em Salvador, até que o poder público descobriu o turismo religioso e apoia, mas o mundo empresarial ainda precisa descobrir, investir, acreditar, obviamente, quando a pandemia passar, no turismo religioso. Padre Manuel, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância dos veículos de comunicação, como a TV Pai Eterno, por exemplo, as redes sociais, né? A importância desses veículos para o turismo, né? Aqui mesmo, no programa Aqui em Casa, todos os dias a gente mostra uma cidade aí do Brasil, né? Onde a TV Pai Eterno está presente. Eu acho que isso acaba aguçando a curiosidade de quem está em casa para poder visitar esse local pessoalmente mesmo, né? Qual que é a importância realmente dessa divulgação, dos veículos em estarem mostrando esses lugares tão lindos que o Brasil nosso tem? É inegável, Marina, que os meios de comunicação social, as nossas TVs católicas, muito especialmente, têm um valor enorme na divulgação, na propagação, especialmente no turismo religioso. Quer dizer, o que vocês têm feito com a transmissão das grandes celebrações, não é? Com a transmissão a partir dos santuários, não apenas, por exemplo, do Pai Eterno, mas de tantos outros, que vocês também, como TV Pai Eterno, divulgam, transmitem. Isso tem sido um fator imenso, não é? De divulgação e de ampliação do turismo, tanto turismo religioso como turismo geral. Aliás, a gente nunca vai se cansar de falar da importância dos meios de comunicação para a propagação das boas notícias, de notícias da verdade, né? Boa notícia pode parecer uma coisa assim, meio romântica, mas a verdade, né? O compromisso com a verdade, o compromisso com a justiça, com a fraternidade, porque também a gente tem que compreender, Marina e Wilker, que o turismo é um serviço à fraternidade. Fazer com que as pessoas se desloquem, essa possibilidade de encontros culturais, essa possibilidade de sinergia, essa possibilidade de trocas culturais, é um caminho de construção da fraternidade e da solidariedade. Então, quando a TV Pai Eterno divulga os vídeos das cidades, suscita nas pessoas o desejo de conhecer aquele lugar que eu ainda não fui, não é? ou até voltar para matar a saudade daquele que eu já estive, com certeza está construindo fraternidade, está construindo solidariedade. Tá certo, padre. Antes da gente finalizar, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre as perspectivas para o futuro, então, da área do turismo e do turismo religioso. A vacinação já começou aí. Quais são as expectativas para esse ano de 2021? A gente pede a Deus, não é, Wilker, que a vacina avance. Precisamos de vacina, né? Poxa, talvez essa seja a urgência número 1, número 2, número 3, número 4. E precisamos dessa vacina e, com certeza, a partir dela, vamos voltar a viajar. Vamos voltar a circular pelo Brasil para trazer os desempregados de volta, gerar mais empregos e, no âmbito do turismo religioso, possibilitar as pessoas a voltarem a rezar nos lugares sagrados, nas montanhas do encontro com Deus. Com certeza, Padre Manuel. Isso que a gente tem muita fé que isso vai acontecer, sim, em breve, viu? A gente quer agradecer muito aqui, né, Padre Manuel de Oliveira Filho, que é coordenador nacional da Pastoral do Turismo. Muito obrigada, viu, por essa conversa aqui tão importante, né? E para dar uma acalmada aí no pessoal do turismo, e com muita fé nós vamos passar por isso, né, Padre?
Se Deus quiser. Eu que agradeço, Marina, o Wilker, mais uma vez. Seu nome é difícil, né, Wilker, da gente ficar lembrando para falar. Mas muito obrigado. Tá Um bom, abraço padre. grande, viu? Fiquem com Deus. Fique com Deus também. Amém, padre. Um grande abraço para o senhor, viu? Muito obrigada pela conversa, realmente foi muito bacana. Tenho certeza que todo mundo de casa aí curtiu muito. É um assunto importante aí, né? Mais um setor aí do nosso, da nossa economia, né? Que foi afetado pela pandemia. Mas como o padre Manuel disse, com muita fé, né? Com muita esperança, vai voltar tudo ao normal e principalmente vai melhorar ainda mais quando tudo isso passar.